Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Olha, nós estamos chegando, para mais uma edição e desta vez eu quero tratar um assunto muito polêmico, tá? Um assunto que tem causado burburinho nas redações Brasil afora. Não só nas redações, mas nas casas, dentro das igrejas, nos clubes, nas ruas, porque existe pessoas a favor, existe pessoas contra, e eu quero saber o que você acha desse tema, liberar as drogas. Você acha que isso é importante? Você acha que isso é necessário? Qual é a sua opinião? Nós hoje vamos tratar deste assunto e eu quero dizer para você que nós vamos ouvir um dos maiores advogados criminalistas do Brasil, uma pessoa que tem experiência, uma pessoa que conhece, sabe do que estamos falando, sabe qual é o impacto que isto causa e é por isso que nós vamos ouvir. Porque assim, não adianta nós ficarmos ouvindo apenas palpiteiros, pessoas que, eu acho, sem nenhuma base, né? Não, nós precisamos ouvir pessoas que sabem do que estão falando. E é por isso que hoje nós vamos ouvir então um dos maiores criminalistas do Brasil, que vai estar falando sobre esse tema. Mas antes disso eu quero convidar você para fazer o que eu fiz. Vamos dar um Google, vamos ver como está essa tensão, como está essa matéria nos dias de hoje. Olha aí, como nós podemos ver, você pode acompanhar comigo, como eu disse, bastou dar um Google ali para nós vermos qual é a real situação. Pois bem, nós podemos ver, gente, que olha, aqui no dia 2 de março de 2021, ou seja, há mais de um ano atrás, entidade pede a liberação da cocaína para uso medicinal. O objetivo dessa matéria, esse grupo pedindo a liberação do uso da cocaína para curar a Covid-19. Já começa a me causar estranheza isto. Bom, essa matéria, longe de ser uma fake news, tá? Olha, está aqui na Conjur, que é um site respeitadíssimo. O que me causa estranheza é o fato de que qualquer pessoa, qualquer comentário, se você fizer um comentário nas redes sociais sobre métodos para combater essa doença, o teu vídeo já cai, já é cortado o alcance, você já é punido. E aqui você vê uma entidade defendendo tal situação, defendendo o uso, a liberação para curar a Covid-19. E você não vê uma matéria a respeito, você não vê um burburinho, você não vê ninguém falar nada sobre essa entidade. Essas matérias polêmicas, gente, não é só a questão da liberação das drogas. Quando você pensa em relação à liberação do aborto, liberação das drogas, a eutanásia, tudo que é matéria, futuramente vamos estar tratando sobre isso aqui no canal, mas tudo que é polêmico tem um grande problema para resolver. Por quê? Porque começa um cabo de guerra, tem interesses, tem pessoas lucrando com isso, tem pessoas que vivem disso, tem pessoas que se beneficiam dessas situações. Aí começam as ONGs, começam os partidos, cada um querendo puxar sardinha, brasa para sua sardinha, e aí com isso o real motivo, a real necessidade, ela fica de lado. Nós vamos começar olhando mais algumas matérias aqui. O Globo também trouxe essa matéria, Aqui eles trazem no título, inclusive, a questão da Covid-19. Olha, entidade pede que a STF libere cocaína para combater a Covid-19. O Canadá, agora em junho de 2022, o Canadá traz um programa para descriminalizar opioides, cocaína, enfim, e tantas outras drogas. Eles querem descriminalizar estas drogas. Não bastasse isso lá no Canadá, agora a Colômbia também quer o fim à guerra das drogas. A Colômbia também quer descriminalizar o uso da cocaína. Nós vemos tantos e tantos casos assim, sabe? Agora aqui eu tô vendo uma matéria que saiu na Gazeta do Povo
falando lá sobre a Colômbia, né? O partido que quer legalizar ali a cocaína. E nós temos aqui um artigo maravilhoso, tá? Um artigo, as 10 razões para não legalizar as drogas, de Paulo Moleta, que está no site da Jus Brasil. Então, o site da Justiça Brasileira é um site respeitado, não é fake news, né? Então, aqui vale a pena vocês acompanhar, vale a pena vocês ler esse artigo, tá? São 10 razões para não legalizar as drogas. Logo em seguida eu vou deixar esse artigo na descrição do vídeo para que vocês possam acompanhar, para que vocês possam ler, tá? Escrito por Jorge Antônio Barros, publicado por Paulo Moleta no site Jus Brasil. Aqui estão as 10, como você pode ver, existem aqui as 10 razões pelas quais não devemos legalizar o uso da cocaína, o uso das drogas ilícitas aqui no Brasil. Bom, e para nós termos mais conhecimento acerca disso, né, para que nós possamos ter aí uma visão mais próxima da realidade, como eu disse, eu quero convidar aqui para participar conosco neste dia, deste trabalho, deste programa, eu quero convidar aqui o doutor Valdecir de Paula, que é advogado criminalista, um dos maiores advogados do Brasil, um cidadão que tem feito um trabalho brilhante, tem feito um trabalho muito grande na justiça brasileira, conhece muito do assunto. E o que é importante, gente? Porque nós estamos diante de uma pessoa que advoga, tá? Entenda, ele não é defensor, ele advoga. E como advogado criminalista, obviamente, ele tem casos dentro desta área. Então é alguém que pode ver todos os parâmetros, né? Que pode nos falar com mais propriedade. Então vamos ouvir o doutor Valdecir de Paula, o advogado criminalista. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer, doutor Valdecir de Paula, quero te agradecer por ter recebido o nosso convite, ter aceito. Muito obrigado aí por dar atenção a esta pauta tão importante. Quero aqui desejar agradecer a sua disponibilidade para estar conosco neste dia. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade desse grande jornalista aí do litoral do Paraná, o senhor Jorge Salles. Fiquei muito lisonjeado por ter sido procurado pelo senhor para poder auxiliá-lo na sua matéria, nesse tema tão delicado, um tema aí que requer muita discussão, em especial lá no Congresso Nacional, onde, se um dia chegar essa votação, existem muitos pedidos, partidos de esquerda, que sonham com esse momento do Brasil descriminalizar o uso de drogas ilícitas. Bom, doutor Valdecir, como nós já mencionamos anteriormente, diante do seu conhecimento, acho que ninguém melhor do que o senhor para nos responder estas perguntas. Com a sua experiência, com a sua vivência, no meio político, no meio do judiciário e da família, porque tu és um pai de família, tu és um cidadão brasileiro, um cidadão de bem, um cidadão trabalhador. Então, assim, o senhor tem visão olhando por todos os ângulos. Pergunta que eu te faço, como nós vimos aí vários países tentando descriminalizar o uso das drogas, no Brasil não é diferente, são ONGs, partidos, um monte de gente aí de usuários, a classe artística tem entrado em peso nessa pauta, nesta matéria. Pergunta que eu te faço, o Brasil está preparado para liberar o uso das drogas? Ou o Brasil está preparado para tratar desse assunto? Bem, eu, como sou um advogado que milita nessa área, tenho vários atendidos que são acusados de tráfico, muitos deles são usuários, né? E dependendo do juiz que vai analisar esse processo, muitos são reconhecidos como usuários, né? E a lei, ela prevê aí
que o usuário nem fique preso. Ele vai fazer tratamento, ele vai se curar, enfim. Porém, também existe nessa mesma esteira traficantes primários que são aí surpreendidos com prisões de pouca quantidade. A lei ela não estipula um tanto de droga que é uso e outro que é tráfico. A lei não diz isso. A letra da lei, no artigo 33 da lei de tráfico, ela fala que portar, possuir, transportar, ter em depósito, enfim, já é considerado tráfico. Mas quando você pega um processo que vai adentro, o magistrado consegue fazer a sua dosagem, né? Então, respondendo a pergunta de forma objetiva, o Brasil não está preparado e acredito que nunca vai estar. Vários países já trataram dessa matéria. Nós temos o caso da Holanda, temos o caso do Canadá, temos o caso agora da Colômbia, enfim, diversos países já trataram disso. Com a sua experiência, esses países, qual é o resultado nesses países que fizeram a descriminalização e qual o impacto que isso causou? Foi bom, foi ruim? Como que o senhor vê essa experiência desses países se poderia ser aplicada no Brasil? História diz que os países que liberaram o uso da cannabis, entre eles o Uruguai, aqui na América do Sul, os níveis de crimes não cessaram, né? Até que você tem aí no Brasil vários parlamentares que lutam para que seja descriminalizado com o fim de desencarcerar. É claro que isso, na minha humilde opinião, são políticas vazias. Esses candidatos e até mesmo uns que já estão eleitos usam isso para ganhar votos, né? Mas que o Brasil não tem condições de liberar o uso, porque isso vai virar um caos. Imagine hoje um traficante poder plantar o seu entorpecente, a sua cannabis, produzir a coca, enfim, os derivados e ter aí o mercado para poder vender, eventualmente pagar imposto disso. Então isso aí é uma coisa que não tem nada a agregar para a sociedade brasileira. Então, pela minha experiência, que frequento aí vários processos defendendo pessoas acusadas de tráfico, eu entendo que o Brasil não tem nenhuma condição. E se numa utopia isso viesse a ocorrer, certamente iria dar muita confusão, porque os traficantes iriam, como diz aí no ditado popular, nadar de braçadas, né? E o Estado brasileiro não tem condições de fiscalizar isso. Então, pela minha experiência, o Brasil não tem nenhuma condição de liberar o uso dos entorpecentes, ou seja, das drogas ilícitas, porque isso vai gerar um caos com os nossos jovens. Imagine uma escola ter aí o traficante que fornece as porções de entorpecente às crianças, né? Se hoje, sendo reprimido pelo Estado, isso infelizmente ocorre, é claro que a polícia combate isso. E o que acontece? Muitos jovens caem muito cedo no consumo do entorpecente e acabam aí, muitas vezes, indo para aquele caminho, né? Que são os 3C: cadeia, caixão e cemitério. Então, certamente eu posso afirmar que, na minha opinião, até porque eu tenho uma opinião política diferente de muitas pessoas. Eu, apesar de ser advogado, eu defendo o direito do traficante, daquele que é acusado de ser traficante e também do usuário. É muito diferente de você apoiar isso. Eu defendo o direito. Então, quando eu atuo num caso que o cidadão é preso com uma buchinha, 2 buchinhas de cocaína, ou de maconha, ou de crack, e que o promotor denuncia por tráfico, naturalmente a defesa vai trazer isso para que o juiz lá na sua sentença reconheça que ele é um usuário
e que precisa ser tratado. Hoje existe muitos palpiteiros falando sobre o tema, né? O que pode influenciar a população a formar um juízo errado, né, que pode levar as pessoas a errar na interpretação do resultado que essa matéria pode trazer, ou seja, o que significa realmente a liberação, o que isso tem de bom, o que isso tem de ruim. Quando nós ouvimos palpiteiros, nas ruas está cheio, como já falamos em todos os lugares, existe pessoas especialistas, as ruas estão cheias de especialistas sobre o tema. Como o senhor vê essa influência dos palpiteiros nessa questão? Bom, eu vejo isso acompanhando a primeira resposta, que eu vejo que isso aí geraria um caos, né? Insisto nessa afirmativa, porque isso não é nada saudável para os nossos jovens, para as nossas crianças, e nós sabemos que hoje boa parte dos homicídios que ocorrem, ele é direcionado, ele tem ligações com o narcotráfico, seja de grandes traficantes, seja de pequenos traficantes, os vapores, seja dessas organizações criminosas que estão aí brigando por espaço. Então, eu acredito que o Estado tem que combater isso, tem que levar políticas públicas para as escolas, pegar o jovem, preparar o jovem. Eu vejo dessa forma que o Estado tem que encarar o tráfico de drogas. Preparando as crianças, preparando os professores, dando condições que a polícia possa investigar, processar. E volto a insistir que muitas vezes grande parte das pessoas que são presas portando substâncias são na verdade usuários. Muito raro você ver um traficante, né? Até porque o traficante usa os vapores, aquelas pessoas que ficam nas esquinas vendendo entorpecente, ali estão com pouca quantidade, quando eles vendem aquilo vão lá, pegam mais, e assim essa rotina em todo o território nacional dessa forma. Entendo que o Estado tem que coibir, como vem fazendo, nas fronteiras, onde isso é a porta de entrada. Combater os grandes traficantes para que não cheguem nas comunidades esses entorpecentes que são repassados para os vapores, os pequenos traficantes, que chega ao consumidor final. É muito triste, eu acompanho aqui muitas mães que chegam ao meu escritório que o filho foi preso, o filho trabalhava, estudava e acabou se envolvendo com entorpecente. Isso causa um mal muito grande a toda a nação. E geralmente o pequeno traficante é aquele que morre, aquele que pega lá o produto do grande traficante para revender, para sustentar o seu vício, e às vezes por uma infelicidade acaba consumindo, não tendo condições de depois pagar esse valor, acaba perdendo a vida por valores irrisórios. Então as consequências é muito grande. E imagine isso sendo liberado, o caos que viraria o nosso país, que já temos tantos problemas, né? Agora uma pergunta um pouco mais ácida, mas de uma importância muito grande. Veja só, imaginemos que, hipoteticamente, isso seja possível, que esse discurso ele acabe acrescentando, ele acabe crescendo e possa chegar ao Congresso e possa ser aprovado no Brasil a descriminalização das drogas. A pergunta que eu te faço, doutor, como vai ficar a situação dos encarcerados que já foram condenados pela prática desse crime? Porque para tornar legal o uso é necessário tornar legal a venda. E se tornar a venda legal, deixa de ser crime. Logo então essas pessoas estariam presas indevidamente, porque elas estariam presas por algo que não é ilegal no país. Como que ficaria a situação dos encarcerados, daqueles que já foram julgados, seja aí por pequeno tráfico, por grande tráfico de drogas, seja aí preso com pequena porção ou com grande quantidade? Como ficaria a situação destas pessoas? A lei penal,
ela retroage para beneficiar o acusado. Por exemplo, digamos que hoje o Congresso Nacional aprove, então, sancionado pelo presidente, que acredito que não, esse que está hoje ocupando a cadeira, não sancionaria, mas o Congresso pode depois derrubar o veto, né? Mas vamos imaginar que tudo ocorreu. Foi liberado a droga, o consumo, a venda de produtos ilícitos, droga ilícita. O que aconteceria com quem já foi preso e está cumprindo pena? Como eu falei, a lei retroage para beneficiar o acusado. Então, certamente, teríamos aí um desencarceramento em massa. Muitos traficantes que estão presos, muitos deles são usuários e que foram condenados por tráfico, iriam ter aí o benefício. A pena do tráfico, ela começa com 5 e vai a 15. Dependendo, se você é primário e a quantidade de entorpecente preso com você, você pode ter aí uma benesse da lei que é prevista no parágrafo 4º do artigo 33, que é o tráfico privilegiado. Aí a pena varia de 2 anos a 3 anos, abaixo de 4 anos dá regime aberto. Então essa pessoa já estaria assinando na rua, né? E com os grandes traficantes? Bom, aí cada juiz vai ter o seu entendimento, né? Porque existe a lei? Sim, existe. Mas quem delimita essa aplicação da lei é o magistrado. E cada magistrado, na sua competência, ele tem o seu entendimento. Por exemplo, eu tenho casos de magistrados que aplicam, quando a pessoa é presa portando entorpecente, aplicam fiança, né? E o tráfico é equiparado a um crime hediondo, que por lei não tem fiança. Mas muitos magistrados, no seu entendimento, estipulam o valor da fiança e essa pessoa responde o processo em liberdade. Então, digamos que numa eventual liberação de entorpecente, hoje está liberado a droga ilícita, não é mais crime, essas pessoas que estão apenadas, o juiz da execução da pena vai liberá-lo, porque a lei retroage. Mesmo aqueles que foram condenados a 1, 2 anos estão presos. É claro que devemos ter o cuidado de ver o tanto de pena que esse apenado está aí, digamos, determinado a pagar, né? Que pode pegar 15 anos. Se for reincidente, vai aumentando. Então, no modo geral, a lei retroage sim e vai beneficiar muitas pessoas que estão encarceradas. E por óbvio, irão para as ruas. Irão para as ruas para voltar a fazer o que certamente já faziam lá atrás. Doutor Valdecir, nós percebemos que no Brasil há um grande problema. Eu até vi há muito tempo atrás, tá, em um programa, um entrevistado do Ogerbuck, não me lembro agora mais o nome do rapaz, ele é um ex-presidiário, né, e ele estava lançando um livro no programa do Oger e ele dizia o seguinte, que o nosso sistema, o preso, ele nada mais é do que matéria-prima do sistema. E o sistema esquece que o preso, que a matéria-prima que eles têm no sistema, ela é seres humanos. Que o sistema ele não é feito, o sistema ele não é preparado para reabilitar essas pessoas. Né? A reabilitação no Brasil ela fica muito aquém do desejado, muito aquém do justo, ou seja, os presídios brasileiros, eles não conseguem cumprir o seu papel social. Como que o senhor vê a reabilitação nos nossos presídios? Quando encarcerados, essas pessoas ficam com dívidas com os traficantes e terão que pagar a sua dívida, né? Ou paga ou morre. Então, muito improvável que essa pessoa vai buscar um trabalho lícito, uma qualificação para seguir a sua vida. Isso eu falo com experiência no dia a dia. Essas pessoas que cometem crimes e pagam pena, poucos se reabilitam. E a pena
numa penitenciária é destinado à reabilitação. A pessoa que cumpre uma prisão, ela está lá para ser reabilitada. O nosso sistema carcerário, infelizmente, ele não cumpre a reabilitação. Raros as unidades prisionais que têm condições de restabelecer um apenado, de dar condições para ir lá no sistema estudar, trabalhar e sair ressocializado. Isso é para poucos. No estado do Paraná, poucas vagas. Muitos presos querem ir trabalhar, querem estudar, mas o Estado não tem condições de dar essas condições para os apenados. Então são poucos. E no próprio sistema carcerário, quem decide quem vai estudar, quem vai trabalhar, é o diretor da unidade prisional. Então, num modo geral, as condições que o preso se encontra lá no sistema, ele não está sendo ressocializado, está sendo punido. E quando ele sai de lá, ele sai com dívidas. Então, se isso for aprovado, e eu espero, como advogado, criminalista, como cidadão, que isso nunca ocorra, que tenhamos sim as penas para que eles continuem pagando os seus crimes, e acredito que possa, no futuro, o sistema prisional ser revisto e o preso, lá na sua unidade, possa estudar, se qualificar para sair de lá preparado. Até porque um ex-presidiário tem dificuldade em arrumar emprego. Isso de forma lamentável. O que deveria ser um requisito. Você sair de uma unidade prisional com uma carta que você pode trabalhar, que você pode seguir a sua vida, na prática isso não ocorre. Porque o detento, quando sai, ganha a sua liberdade, ele sai e não sabe para onde vai. Muitas vezes a família o abandonou, a sua esposa está com outro e ele não tem para onde ir. Ele volta, infelizmente, para esse mundo. E quando ele quer buscar um trabalho lícito, ele chega numa empresa e vão buscar os seus antecedentes e ele é um ex-presidiário. Infelizmente, ele não é acolhido e ele não tem o emprego que ele precisa para seguir a sua vida fora desse mundo. Então, o Brasil não tem condições. Países que liberaram o uso de drogas ilícitas não têm estudos que comprovem que melhorou a condição de todos. Não tem. O Uruguai é a prova viva disso. Na Holanda, onde o consumo é liberado, também tem muitas dificuldades lá. Mas é claro que temos lá uma cultura diferente, um povo diferente. Aqui nós temos um povo que ainda carece de cultura, de estudo e de qualificação. Boa parte das pessoas que estão presas não tem qualificação. São pessoas que foram para esse mundo para sobreviver, pois eram usuários e para sustentar o vício acabaram vendendo. Isso é notório, ocorre o dia a dia. Então nós não podemos aceitar que liberando os entorpecentes o nosso país vai trilhar o sucesso, porque não. Já finalizando, com os condenados, eu já falei que a lei retroage, então haveria aí um desencarceramento em massa, e é palanque de muitos candidatos, em especial no Rio de Janeiro, que militam nessa teoria. Mas na prática isso não deve ocorrer. Doutor Valdecir de Paula, muito obrigado, olha, pelo seu tempo precioso, tá? Quero deixar aqui meu agradecimento ao senhor por ter disponibilizado o seu tempo. Eu sei que o senhor tem uma agenda assim extremamente cheia,
mas mesmo assim o senhor reservou um tempinho para falar conosco. Muito obrigado aí, sabe, por este carinho, muito obrigado aí por esta atenção. Quero deixar aqui o espaço aberto para que o senhor possa fazer as suas considerações. Eu espero ter sanado as suas dúvidas e estou sempre à disposição. Um forte abraço e um bom dia a todos. Bom, meus amigos, e assim nós encerramos essa edição. Um grande abraço a todos. Meu carinho, meu muito obrigado por todos que participaram para que esse trabalho pudesse acontecer, né? Para que esse programa pudesse acontecer. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao Dr. Valdecir de Paula, volto a afirmar, um dos maiores advogados criminalistas do Brasil. Muito obrigado, Dr. Valdecir, muito obrigado pela sua atenção, obrigado a todos que estiveram conosco e em breve nós voltaremos. Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.